Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, verso 15. O título do capítulo, a vida familiar ideal. Repitam, por favor. Devan Rishim Nri Bhutani Pitrin Atmanam Anvaham Svavritya Agata Vitena Yajeta Purusham Pritak Devan Rishim Nribhutani Pitrinatmanam Swavrityagata Vitena Yajeta Purusham Pritak. Devan aos semideuses, Rishin aos grandes sábios, Nri à sociedade humana, Bhutani às entidades vivas em geral, Pitrin aos antepassados, Atmanam ao próprio eu ou ao eu supremo, Anvaham diariamente, Swavritya através dos seus meios de subsistência, Agata Vitena dinheiro que vem naturalmente, Yajeta a pessoa deve adorar, Purusham a pessoa situada nos corações de todos, Pritak, separadamente. A tradução é a seguinte: todos os dias deve-se adorar o Ser Supremo que está situado nos corações de todos, e com base nisto devem-se adorar separadamente os semideuses, as pessoas santas, os seres humanos e as entidades vivas comuns, os antepassados e o próprio eu. Dessa maneira é possível adorar o Ser Supremo presente no âmago dos corações de todos. Continuando, quando alguém exubera de riqueza e conhecimento que estão sob seu pleno controle e por meio dos quais pode executar yagya e satisfazer a suprema personalidade de Deus, ele deve então realizar sacrifícios, apresentando oblações no fogo de acordo com as orientações contidas nos Shastras. É dessa maneira que se deve adorar a suprema personalidade de Deus. Repitam, por favor. Todos os dias deve-se adorar o Ser Supremo, que está situado nos corações de todos. E com base nisto, devem-se adorar separadamente os semideuses, as pessoas santas, os seres humanos e as entidades vivas comuns, os antepassados e o próprio eu. Dessa maneira, é possível adorar o Ser Supremo, presente no âmago dos corações de todos. Quando alguém exubera de riqueza e conhecimento que estão sob seu pleno controle e por meio dos quais pode executar yagya e satisfazer a suprema personalidade de Deus, ele deve então realizar sacrifícios, apresentando oblações no fogo, de acordo com as orientações contidas nos Shastras. É dessa maneira que se deve adorar a suprema personalidade de Deus. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Quando um grihasta, ou pai de família, é suficientemente educado em conhecimento védico e torna-se bastante rico para oferecer adoração que satisfaça a suprema personalidade de Deus, ele deve executar yagyas conforme orientam as escrituras autorizadas. O Bhagavad Gita 3.9 diz claramente que Jagyar tat karmano nyatra
lokoyam karma bandhana. Todos podem ocupar-se em suas atividades, mas os resultados delas devem ser oferecidos em sacrifício para satisfazer o Senhor Supremo. Se alguém é assaz afortunado para possuir conhecimento transcendental, bem como dinheiro com o qual possa executar sacrifícios, deve proceder de acordo com as orientações contidas nos Shastras. Consta no Srimad Bhagavatam, 12º canto, Krite yadhyayato Vishnum Tretayam yajato Makhai Dwapare Paricharyayam Kalautad Darikirtana. Toda a civilização védica visa a satisfazer a suprema personalidade de Deus. Na Satya Yuga, isto era conseguido através da meditação no Senhor Supremo, situado no âmago do coração, e em Treta Yuga, através da realização de yagyas dispendiosos. A mesma meta era alcançada em Dwapara Yuga através da adoração ao Senhor no templo. E nesta era de Kali, pode-se alcançar a mesma meta através da realização de Sankirtan Yagya. Portanto, aquele que tiver educação e riqueza deve usá-las para satisfazer a suprema personalidade de Deus, ajudando o movimento de Sankirtan que já começou, o movimento Hare Krishna ou o movimento da consciência de Krishna. Todas as pessoas ricas e educadas devem aderir a este movimento, pois o dinheiro e a educação devem ser empregados no serviço à suprema personalidade de Deus. Se o dinheiro e a educação não forem utilizados no serviço ao Senhor, esses valiosos bens acabarão sendo empregados no serviço à Maya. A educação dos pretensos cientistas, filósofos e poetas está ocupada agora a serviço de Maya, e a riqueza dos milionários também está ocupada a serviço de Maya. O serviço à Maya, entretanto, cria uma condição caótica no mundo. Portanto, o homem rico e o homem educado devem sacrificar sua opulência e conhecimento, dedicando-os à satisfação do Senhor Supremo e aderindo a este movimento de Sankirtan. Jagyai Sankirtan Prayai Yajantihi Sumedasa. Acredito que aqui eu não estou acompanhando o fluxo natural do texto, então não estou assim tão familiarizado com o desenvolvimento do tema dentro do contexto aqui. Mas aqui a vida familiar ideal agora tem que responder a duas questões: o que fazer com o conhecimento adquirido e o que fazer com o dinheiro guardado no banco. Então, esses são os dois temas que foram discutidos aqui nos dois textos com esse significado de Prabhupada. E os dois têm o mesmo objetivo. Tanto o conhecimento transcendental adquirido, quanto o dinheiro poupado devem ser utilizados no serviço a Krishna. Esse é o ponto aqui. Mas, ao mesmo tempo, o serviço que é recomendado aqui é o sacrifício. Então, no significado, o Prabhupada precisou esclarecer qual é o sacrifício adequado para hoje. Caso contrário, nós podemos ir ao Shastra para pesquisar, e quando chegarmos no Shastra para pesquisar sobre sacrifício, vamos encontrar diferentes tipos de sacrifícios recomendados nos Vedas. E vamos, como é a natureza humana, fazer uma pesquisa minuciosa e começar a idealizar sacrifícios para tudo. E com esses sacrifícios, e vamos tornar esses sacrifícios a base das nossas atividades em plena era de Kali. Praticamente impossível. Não tem dinheiro hoje em dia
que dê para fazer os sacrifícios como são recomendados nos Vedas. Não tem dinheiro. Os sacrifícios são muito dispendiosos. Tem que alimentar milhares de pessoas, tem que dar roupa para milhares de pessoas, tem que gastar muito só com a festa dos sacrifícios, sem falar com o que vai dentro da arena propriamente dita. É muito complicado tudo isso. É bem interessante porque depois de um tempo, Prabhupada, quando começou o movimento, ele fez sacrifícios de fogo muito simples. Tanto a postura dele diante, como sacerdote Ritvik, diante do fogo, como os procedimentos do fogo de sacrifício eram todos muito simples. Depois, ele próprio disse que os devotos poderiam pesquisar sobre isso. Os devotos entraram a fundo na história e descobriram que além de 5 cereais, 5 flores, 5 legumes, 5 frutas, também deve-se oferecer metais. E entre os metais está o ouro. Então o engraçado é que alguns devotos que encomendam sacrifícios trazem uma peça de ouro. E na hora H de começar, eles põem a peça. E na hora H que termina, eles tiram a peça. Ou seja, é muito engraçado. Eles emprestam o ouro para o sacrifício. Mas eles não emprestam a banana, não emprestam a abobrinha, não emprestam nada, né? O cominho, né? O orégano que eles põem. Só emprestam o ouro. É bem interessante. Aí vem um vaso igual aos outros, de barro assim, dentro tem ouro, prata, cobre, tudo. E rapidamente terminou, a primeira coisa que ele faz, levanta da arena, vai lá e pega. É bem interessante, porque não temos dinheiro suficiente para os sacrifícios. Então, aqui foi mencionado na última parte, as últimas palavras de Prabhupada, é um verso do 11º canto. Krishna Varna Tuisha Krishnam Sangopangastra Prasadam. E aí, Parsadam. E aqui vem o que Prabhupada cita, né? Jagyai Sankirtana Prayair Yajantihi Sumedasa. Ele diz que nesta era de Kali, Krishna vai aparecer um pouco diferente. Ele não vai aparecer negro, em cor negra. E as suas armas serão os seus próprios associados. O Panchatattva. Os próprios associados serão as armas deles. Porque e aí continua, Jagyai Sankirtana Prayair. E o Jagya recomendado para essa era é o Sankirtana. E Yajantihi Sumedasa. E dessa maneira a pessoa vai adorar a Krishna como um Sumedasa. Sumedasa é no maior requinte da sua própria inteligência. Então, Sumedasa, com muita inteligência. Quem for inteligente fará isso. Quem não for inteligente, então poderá ir para diferentes pontos, né? Aceitar sacrifícios, aceitar adoração à deidade, aceitar outros processos que são legítimos para outras eras, mas que para esta era já não é tanto. Em relação à adoração à deidade, como a era anterior a esta, nesta Kalpa, era Dwapara Yuga, então, e nós estamos no começo de Kali Yuga, então nós trazemos ainda a adoração à deidade da era passada. Então, porque estamos no começo da era de Kali, ainda fazemos a adoração à deidade, como também fazemos algum sacrifício, né? E alguma meditação, Satyayuga. Então aqui tem um verso muito bonito, que eu fiquei muito feliz de ver aqui, porque sinceramente eu não conhecia. E vendo o verso no sânscrito eu já entendi o significado. Por algumas palavras que eu conheço, eu não conheço o sânscrito, mas aqui por algumas palavras. O verso é do 12º canto do Bhagavatam, 3º capítulo. E eu nunca tinha me dado conta desse verso.
diz assim, Kriteya dhyayato Vishnum, Tretayam yajate mukhai. Então aí eu já entendi que estava falando de Treta Yuga, e veio Dwapare Paricharyayam. Tem Dwapara Paricharya, que é a prestação de serviço, de adoração, né? Kalau Tadari Kirtana. Então, e Kalau vem de Kali, e Hari Kirtan, a gente já sabe, vem do Kirtan ao Senhor Hari. Então eu já entendi que era isso, e depois veio o significado. A Prabhupada foi explicar, ele não traduziu o verso literalmente, mas ele dá um significado do verso e ele confirma isso. Então esse é um verso que a gente pode memorizar porque para poder explicar o que acontece na era de Kali. Como esse outro verso, Krishna Varnantu Isha Krishna, que eu citei aqui, e Prabhupada cita as duas últimas linhas, e eu citei o verso, que é do 11º canto. Esse verso do 12º é um verso eleito para ser memorizado para pregação, porque ele trata de um assunto que nós falamos muito. Nessa era de Kali, o negócio é cantar Hare Krishna. Isso tem todo tipo de teoria que acompanha essa verdade de que na era de Kali é cantar Hare Krishna. Às vezes a gente usa isso de maneira muito simplória. Só cante Hare Krishna e pronto. De maneira muito simplória, como cantar Hare Krishna pode resolver todos os problemas. Não é verdade que cantar Hare Krishna resolve todos os problemas materiais. O que acontece com cantar Hare Krishna, com o cantar de Hare Krishna, é que nós nos purificamos tanto que os problemas materiais deixam de nos perturbar. E nós ainda enfrentamos pobreza, que é como problema, enfrentamos a ira, a própria ira, a ira dos outros, enfrentamos a luxúria, enfrentamos a influência dos modos da natureza material, tudo continua, mas nós já não nos perturbamos tanto. A nossa relação com Krishna fica imperturbável, a nossa relação com o mestre espiritual fica imperturbável. E a nossa relação com os Vaishnavas também fica imperturbável. Parece que não, né? Parece que a gente não tem muita experiência disso na nossa congregação, na nossa sociedade, nossa comunidade. Nós temos a experiência de que qualquer confusão nos afasta dos Vaishnavas, cria inimizades, ficamos inimigos dos Vaishnavas com muita facilidade. Mas o cantar do Mahamantra Hare Krishna fortifica a nossa identidade como espírito e diminui a influência do falso ego na comunicação entre a inteligência e a alma. E o falso ego fica reduzido e a inteligência pode consultar a alma com toda a sua experiência espiritual, com as suas intuições. Hoje em dia nem se pode falar de intuição, o mundo ficou tão pragmático, tudo tão prático, que ninguém tem facilidade para a intuição. Até como observando a gente vê, até as mulheres perderam o sexto sentido, porque agora elas têm as mesmas atividades masculinas. Uma delas é ser muito prática para ganhar dinheiro e se sustentar. E isso rouba o aprofundamento, a contemplação do espírito e não alimenta o sexto sentido, a intuição. E aí a pessoa fica extremamente prática, só sabe dar resultado, só sabe dar soluções para a vida prática. Não aprende a dar soluções intuitivas mesmo, que não se tem insights poderosos a respeito de soluções espirituais, porque os sentidos estão muito conectados com os objetos dos sentidos. Não há distanciamento dos sentidos dos objetos dos sentidos para que os sentidos cooperem entre si para dizer, já que a gente não está ocupado nos objetos dos sentidos, o que a gente pode fazer? Vamos aqui fazer uma brincadeira de meditação, uma brincadeira de concentração. Aí fica o tato, os olhos se fecham, os ouvidos buscam pelo silêncio, o olfato também se retrai, a língua fica pacífica com jejum e tudo mais, e a pessoa fica tão concentrada na quietude, no silêncio, na quietude, que isso produz um efeito, o efeito da intuição.
Hoje em dia a filosofia está bastante preocupada com isso, porque o ser humano perdeu a intuição e se tornou tão prático que só entende de ciência, só entende de coisas pragmáticas mesmo, e comprovações científicas, comprovações legais. Os seres humanos ficam assim, legalistas, moralistas, materialistas, de um modo geral. Eles não têm mais tanta sensibilidade. A bondade não evolui nele para fazer o bem para os outros, para criar essa relação de empatia para com os outros. É bem complexa a posição da Era de Kali. Por isso, nessa Era de Kali, as pessoas precisam desenvolver a sua inteligência para tornarem-se sumedasa, que significa super inteligente, e então, com essa inteligência, definirem qual é o Jagya para a era, Sankirtan, cantar junto, estar junto, participar junto do processo de Hari Kirtan. Então, Harinama no Kirtana, que é cantar os santos nomes do Senhor em Kirtan, os santos nomes do Senhor em Kirtan, está conectado com isso para produzir. Então, Japa, Bhajan, Kirtan, toda essa relação com os santos nomes. Os santos nomes, na Era de Kali, têm o efeito que nós esperaríamos de um Messias, esperaríamos de um Salvador. E é muito disponível. Nós podemos cantar quando estamos tomando banho, quando estamos dirigindo, quando estamos trabalhando, quando algum pensamento, mau pensamento atinge a nossa cabeça, a gente quer aprender a tirar os maus pensamentos, como por exemplo, pensar mal de alguém. A gente quer tirar aquele pensamento, a gente não sabe como. Aí entra o santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E a gente afasta aquele pensamento de pensar mal dos outros, ou de pensar mal de diferentes situações. Então, o canto do Mahamantra Hare Krishna, em qualquer momento da nossa vida, vai trazer para nós a experiência espiritual mais profunda. A mesma experiência que na era de Krita, que é Satya Yuga, que está Krite Yad Dhyayato Vishnu. Na era de Kali, na era de Satya, que é Krita, nessa era, Dhyayato Vishnu, uma adoração a Vishnu, a meditação, dhyana, como Dhyana Yoga aqui, Dhyayato, a meditação em Vishnu. Tretayam Yajato Makhai. Em Treta, Yajato, fazer Jagya. Dwapare Paricharyayam. Em Dwapara, fazer, adorar, servir ao Senhor através da adoração direta. Kalautad Darikirtana. Então, na era de Kali, então, Kirtan. Hari Kirtan. Fazer o Kirtan. Então, esse é o 12º canto, nos dando elementos culturais para que nós possamos desenvolver. Prabhupada desenvolve muito bonito e conclui com esse texto de Chaitanya, né? Com o texto do Bhagavatam, onde descreve, onde prevê o aparecimento do Senhor Chaitanya. Na era de Kali, ele não vai vir negro, como ele veio antes. E Chaitanya é dourado, né? Ele aparece diferente. Krishna Varnam, Tuisha Krishna. A pele de Krishna não será negra. Sangopangastra Parshadam. Ele virá, a sua arma, Astra, será Sangha. Será associação congregacional. Jagyai Sankirtan Prayai. O sacrifício vai ser Sankirtan. Todos juntos cantando. Yajantihi Sumedasa. Yajantihi Sumedasa. E quem for inteligente, vai fazer isso.
O verso é bem interessante, né? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.